Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a cultura grega e alguns aspectos da cultura grega que estão presentes até os dias de hoje na nossa civilização ocidental. Então vamos lá. Eu já falei para vocês sobre mitologia, né? Que a mitologia grega ela é politeísta, antropomórfica. Eles acreditavam em vários deuses diferentes, né? Falei para vocês no vídeo anterior sobre os primeiros que são os titãs, depois os deuses, os principais deuses do Olimpo que você tem, né? A ideia dos semideuses, né? Essa mistura entre deuses e humanos e todas as criaturas aí que fazem parte desse universo. E quando você estuda essa mitologia grega, você na verdade estuda mais sobre o comportamento humano, porque os comportamentos dos deuses refletem os comportamentos do homem. Falei que existem várias formas diferentes de você adorar os deuses, né? Templos, estátuas, sacrifícios, mas uma das principais formas de você cultuar os deuses era através de jogos, atividades esportivas que eram feitas só pelos homens, né, que disputavam atividades esportivas em homenagem aos deuses gregos, né? Então, o nome disso é Olimpíadas, porque elas eram disputadas aos pés do Monte Olimpo. Uma das principais formas de passatempo, de diversão, que faz parte da cultura grega, é o teatro. Os gregos eles construíam anfiteatros como aquele que aparece ali. Normalmente esse anfiteatro ele era construído na encosta de uma montanha, onde é que se tinha uma brisa favorável para levar a voz dos atores para o público. E a acústica desses lugares ela era muito perfeita. Se você deixasse cair uma agulha no palco de um anfiteatro, normalmente você escutava esse som da agulha caindo na última fileira, né, que você tinha da plateia. Então a acústica desse lugar ela era muito boa. Lembrando que nesse tempo não tinha microfone, né? Que a voz do ator tinha que ser projetada e levada até o público. E dentro desses anfiteatros gregos, você tinha normalmente um tipo de peça que é chamado de tragédia. A tragédia é um tipo de história que normalmente tem 5 atos, e nessa tragédia você tem o desenvolvimento da história de um personagem, né? Você tem a apresentação do personagem, aí você tem o conflito que acontece. Esse conflito ele vai crescendo, daí normalmente você tem a interferência de deuses, aí normalmente acontece um problema e no final você tem a solução desse problema com uma lição de moral que acaba acontecendo. E normalmente essas tragédias, elas eram histórias mais pesadas, histórias que falavam sobre problemas sociais, problemas políticos, que tinham uma lição de moral no final, né? Eles tinham uma história mais pesada que tentava ensinar alguma coisa. Numa dessas tragédias, você tinha como parte do palco, como parte do cenário, você tinha um bode. E no meio dessa peça, esse bode fugiu e começou a ficar correndo pelo palco. Os atores iam lá atrás, tentavam pegar esse bode, o bode foi dando olé para eles, derrubando as coisas, e o público todo começou a rir. E aí os gregos perceberam que além de você fazer as pessoas pensarem e chorarem, você também podia fazer as pessoas rirem. E como a palavra bode em grego significa comos, isso deu origem a um outro estilo de teatro chamado de comédia, que é fazer as pessoas rirem através da sua história. Você ainda fala sobre problemas sociais, só que você faz isso de uma maneira satírica. Você faz a pessoa rir e pensar sobre um determinado problema. E tanto a tragédia como a comédia, elas se tornaram símbolos do teatro. E esse símbolo existe até hoje através dessas máscaras aqui. Por que as máscaras? Né? Você só tinha atores homens, as mulheres não podiam participar como atrizes nesse tempo, era só os homens que eram atores. E esses homens, eles usavam máscaras para representar os seus personagens, seja de homens, seja de deuses ou seja de mulheres. Então a máscara era um elemento essencial do teatro. E essas máscaras, elas representam os dois tipos de teatro diferente que existiam. Normalmente você tem uma máscara triste, que representa a tragédia, e você tem uma máscara feliz, que representa a comédia, que são os dois tipos de teatro que você tinha na Grécia Antiga, e esse símbolo existe até os dias de hoje. Uma outra característica muito forte dos gregos, especialmente dos atenienses, é o desenvolvimento da filosofia. A palavra filo significa amigo e a palavra sofia é um nome que significa conhecimento, sabedoria. Então os gregos, especialmente os atenienses, eles são conhecidos por serem amigos da sabedoria, amigos do conhecimento. E eles desenvolveram a base da filosofia ocidental. E entre eles a gente tem 3 nomes principais. Sócrates, o Velho, né, que é considerado um dos
primeiros filósofos, um dos principais nomes que você tem aqui da filosofia. Eu gosto muito do conceito dele de só sei que nada sei, né, que significa que você precisa abrir mão daquilo que você acha que você sabe para você poder abrir mais, para você poder aprender mais, né? Discípulo de Sócrates foi um cara chamado de Platão e depois você tem um cara chamado de Aristóteles. Esses três, Sócrates, Platão e Aristóteles, são o trio que forma a base da filosofia grega, que vai influenciar na formação da filosofia ocidental, né, que vai ser a base da nossa sociedade. Então, esses três nomes são bem importantes. Os gregos também são considerados os pais da medicina moderna, especialmente por causa desse cara que aparece aqui do lado, que é chamado de Hipócrates. Hipócrates foi o primeiro a estudar as doenças a partir de causas e efeitos. Então ele olhava para a doença não como um castigo divino, ele olhava para a doença não como uma causa espiritual que você deveria tratar com sacrifícios, ele olhava para a doença através de suas causas físicas e tratava essas doenças de acordo com essas causas. Então, ele começou a estudar essas doenças e tratar essas doenças, e ele é considerado um dos pais da medicina. Tanto que quem se forma em medicina até os dias de hoje faz o que é chamado de juramento de Hipócrates, né, que foi o juramento criado por esse cara aqui, que é considerado o pai da medicina até os dias de hoje. E os gregos também são considerados os pais da história, especialmente por causa desses dois caras que aparecem aqui embaixo, chamado de Heródoto e Tucídides. O que eles fizeram? O Heródoto e o Tucídides, eles contaram uma história de uma guerra, só que para isso eles acabaram desenvolvendo um método que é muito parecido com o método histórico, né? Na história, você não conta só uma versão do fato. Quando você estuda a história, você precisa conhecer outras versões, você precisa escutar outras vozes, você precisa entender o outro lado. Então, esses dois, eles contaram a história de conflitos, histórias de guerra, mas para eles poderem contar esse conflito, eles estudaram os outros povos, viram o ponto de vista deles e tentaram contar a coisa não só do ponto de vista dos gregos, mas a partir do ponto de vista dos outros povos também. E dessa forma, eles acabam dando início a esse tipo de método que a gente chama de método histórico, que é você estudar as fontes e você tentar recontar as coisas levando em conta vários pontos de vista diferentes, né? O Heródoto, ele escreveu 9 livros no total que recontam as guerras médicas. Então, o que nós sabemos das guerras médicas, boa parte disso é por causa do Heródoto. E o Tucídides é o cara que escreveu um livro sobre a Guerra do Peloponeso, aquele conflito entre Atenas e Esparta. E esses dois, especialmente o Heródoto, eles são considerados os pais da história, os primeiros historiadores a contar esse método histórico que eu expliquei para vocês. E essa cultura grega, ela está muito presente no nosso dia a dia, seja em jogos, seja em livros, seja em filmes, seja em valores que existem dentro da nossa sociedade que foram criados por esses povos. Beleza? Com isso a gente termina a história da Grécia e o próximo povo que a gente vai estudar, continuando as civilizações clássicas, é o povo de Roma. Abraço para vocês.